Imagina juntar o homem mais inteligente do mundo, um deus nórdico, um bilionário de armadura e um soldado da Segunda Guerra Mundial, e esperar que tudo dê certo de alguma forma. Em 2012, a Marvel fez essa proeza com Os Vingadores, o filme que redefiniu o cinema de super-heróis e mostrou que o impossível podia acontecer. Então hoje a gente vai relembrar cada detalhe desse marco do MCU, desde os bastidores até as cenas que mudaram para sempre o gênero de super-heróis. Então já se prepara porque esse vai ser realmente uma relembração, né, uma nostalgia para os fãs mais velhos da Marvel. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum de meus sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, simbora rever este filme, Os Vingadores de 2012. E pra quem não sabe, eu já falei sobre Vingadores Ultimato. Vou deixar aqui na descrição, beleza? Mas antes eu quero dar um contexto para esse filme, falar a origem dele. Os Vingadores, lançado em 2012, dirigido por Joss Whedon, e marcou o fim da fase 1 da Marvel Studios. E antes já tinha uns filmes solos, MCU, canônicos do MCU. Acho que o primeiro foi o Homem de Ferro, né? Homem de Ferro 1, que começou o MCU. Antes de Vingadores já tínhamos Homem de Ferro 1 e 2, Thor, é só Thor mesmo, não tem outra coisa, é Thor, Capitão América, o primeiro Vingador e o Incrível Hulk de 2008. Filmaço, tá? Filmaço. E uma coisa é que o projeto era realmente um risco enorme. Nunca antes 6 franquias diferentes tinham se unido em um único filme coeso, né? De coerência. E o Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, foi o cérebro por trás dessa ousadia, que ele planejou um universo compartilhado quando o conceito ainda era considerado uma loucura em Hollywood. E o sucesso dos Vingadores consolidou o MCU como o maior fenômeno da bilheteria da década, arrecadando mais de 1,5 bilhão de dólares. E bom, o filme começa com os agentes da SHIELD testando o Tesseract, vendo a sua radiação gama e tal. E no meio do negócio testando o Tesseract, eles abrem um portal e quem tá no portal? O Loki com o cetro, trazendo consigo o exército Chitauri, um exército alienígena controlado pelo Thanos. E o Nick Fury, diretor da SHIELD, né? Vocês sabem quem é SHIELD, né? Percebe que a Terra está em perigo e ativa a Iniciativa Vingadores. E aqui a gente já vai começar a recrutar. A gente não, né? Quem vai começar é a Shield. Mas, bom, aqui a gente vai ver a Shield recrutando os Vingadores. E um detalhe é que já a Viúva Negra, né? A Natasha Romanoff e o Clint Barton, o Gavião Arqueiro, já estavam em campo. Eles já estavam na Shield já. O Tony Stark é tirado do seu cafofo, da sua torre Stark, né? Aquela torre bonitona lá. O Steve Rogers, que é chamado depois de décadas congelado. Congelado não, né? Mas assim, ele tava sozinho lá, treinando nos boxes lá, até que recebeu o chamado da Shield e tal. Ele não era chamado pra muita coisa. O Bruce Banner, que também que foi localizado na Índia, tentando viver em uma paz, por causa do outro cara, que ele fala, fica falando, em vez de falar Hulk, ele fala o outro cara. O outro cara é o Hulk. E o Thor, que ele vem pra Terra e descobre que o Loki tá por trás de tudo, né? Que ele realmente procurar o irmão dele aqui na Terra. Até que ele conhece o Capitão América e o Homem de Ferro, rolando uma porradaria ali. Tem que legal, bem legal. E mesmo com o mesmo inimigo, o grupo ele não se entende. O Tony e o Steve batem de frente. Eles têm uma rixa ali que tem um. Que tipo assim. É mais ou menos assim. O Tony fala assim, ah, você não é um herói não, rapaz. Saiu. Que tipo, o Capitão América e o Tony Stark, né? O Homem de Ferro, não se dão muito bem não. Eles ficam assim, ah, você não é herói. Não, quem não é você? Daí tu eu acho fazendo legal que o Steve Rogers fala assim pro Homem de Ferro. Herói? Você não é um herói. Você nunca deitaria no arame farpado pro outro poder passar. E o Tony Stark vai, daquele jeito dele, e fala assim: eu acho que eu cortaria o arame. E isso é legal, que o Tony é uma pessoa bem literal. O Tony é uma pessoa sarcástica, eu gosto do Tony. Ele faz umas piadas sarcásticas, meio arrogante às vezes, é legal isso. E após a morte de um personagem lá da Shield, lá, acho que era o Phil Coulson, uma coisa assim, acho que era o Phil Coulson mesmo. Os heróis finalmente entendem que precisam agir como um time, né, uma equipe. Famoso poder da amizade. Eba. Então o Loki abre um portal sobre Nova York e os Chitauris invadem a Terra. E com um plano de Tony, Steve, Thor, Natasha, Clint e Hulk, que não é o Bruce Banner que tá controlando, é o Hulk que tá controlando, entram em ação e nasce o verdadeiro grupo dos Vingadores. E aqui, posso falar uma cena legal, cara? É que geral da equipe tá lá, perto do outro lado, ele tá vindo uma nave Chitauri gigante vindo pra cima. Ele só vê o Bruce Banner vindo de motinha assim. Ele fala, oi gente, atrasei. Fala, não, foi só sacanagem. Daí o Capitão América fala assim: Ô Bruce, é uma hora legal pra você ficar com raiva, você não acha não?
Daí o Bruce Banner ele vai e fala assim: esse é um segredo, né, capitão? Eu tô sempre com raiva. Daí ele vira o Hulk e para. Um negócio do Chitauri. Em um soco só, cara. Um soco. Nossa, a nave Chitauri é tão grande. E, cara, é muito grande. Como é que o negócio parou? O Hulk parou com um soco, cara. O Hulk era brabo, irmão. Vingadores 1. Se fosse o Hulk do Ragnarok, ia ser mais valor ainda, porque o Hulk do Ragnarok é até mais forte. Mano, o Hulk dos Vingadores 1, cara, foi um negócio com um soco só, velho. Vocês não são que esse mesmo Hulk que parou a nave com um soco só é o mesmo Hulk da série She-Hulk. É a mesma pessoa, é o mesmo Hulk. Não é o mesmo Hulk, né? Que é o Bruce que tá controlando o corpo do Hulk, mas assim, vocês entenderam, né? É a mesma. É o mesmo Bruce. É o mesmo Bruce controlando o mesmo corpo do Hulk, cara. É o mesmo corpo. É o mesmo Hulk, cara. É o mesmo corpo. Não tem sentido isso, cara. O que fizeram com o Hulk foi terrível. Foi terrível. Foi terrível, cara. Foi terrível o que fizeram com o Hulk e She-Hulk, cara. Cagaram. Vingadores Ultimato também. Acho que pior do que isso. Pior do que Vingadores Ultimato foi Guerra Infinita, que fez do Hulk um verdadeiro medroso. Mas não quero falar disso agora, porque o papo é Vingadores 1. E não Vingadores Guerra Infinita, Ragnarok. Não, aqui é Vingadores 1 só. Então, no meio da porrada, eles descobrem que tá vindo um míssil em direção a Nova York. Eles não sabem como coisar, né? Como salvar a coisa. Daí o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, resolve se sacrificar, salvando, mudando a direção do míssil. Acho que é mudando a direção do míssil ou destruindo o míssil, eu não lembro muito bem. Acho que é destruindo o míssil. E a armadura dele, nessa época, não aguentava muita baixa temperatura e fora da atmosfera da Terra. Ele não tinha oxigênio. E não era nem era o espaço perto da Terra, era um espaço de um portal. E o míssil ia atravessar o portal e ia cair na Terra. Daí o Tony Stark resolveu se sacrificar. Daí ele vai, tenta parar o míssil, a armadura dele desliga, o portal tá quase fechando. Daí ele consegue cair. Ele consegue cair no portal e isso. Só que a armadura dele tá desligada, né? Tá sem. Acabou a bateria. Vai iPhones. E aí, cara, o Hulk, irmão. O Hulk foi e salvou o Homem de Ferro, cara. Quem imaginaria isso do Hulk, cara? Cara, não, aqui. Absolute cinema. Cinema, tá, cara? O Hulk. Isso que é Hulk, cara. O Hulk é um bicho porradeiro? É. Mas ele salva, porque o Hulk também é um herói, é um monstro, é uma máquina de combate. É, mas ele também salva quando é preciso. E não aquela merda de She-Hulk. Mas vocês entenderam que eu não gosto muito de She-Hulk. Cara, se eu for fazer uma lista de filmes que eu odeio. Nossa, vai ter muito, tá? Vai ter uns 20, com certeza. E esse filme, gente, Vingadores, mostra como os heróis diferentes aprendem a confiar uns nos outros. E que ser um time vai muito mais além de ter poder. Vai de confiança, amizade, não sei mais, nada. E a figura de Loki também é central, porque ele é o primeiro vilão com um carisma real da MCU, que ele tem um carisma ali. E ele é muito bom, ele é muito participativo. Ele é um vilão que assim, ele não é um vilão que, não é um vilão clichê, que um vilão clichê é assim, eu perdi, mas eu vou ter a minha vingança contra vocês, Homem Mosca, e volta do outro filme. Não tem isso, cara. Eu falei, perdi, e é isso, tamo aí, deu ruim, deu. Vou voltar atrás? Vou nada. A não ser que tua vida que se dane. E esse filme, cara, o Joss Whedon, ele tentou equilibrar um pouco humor, ação e drama, como poucos diretores já conseguiram fazer em filmes do gênero. E o legal, cara, é porque esse filme, ele não é tão pra porrada assim, né? Tão luta. Ele é mais pra desenvolver os Vingadores, né? Os 6 integrantes. E a própria equipe. Pra desenvolver a equipe. Apresentar os personagens. A equipe. Desenvolver a amizade entre eles. Mostrar suas origens. Isso é bem legal, cara. O segundo filme que já é. Assim, o segundo filme podia ser um pouquinho melhor. Podia. Não é tão bom quanto o primeiro, não. Mas ele é mais porradeiro. Porque já desenvolveu a amizade e tal. Já mostrou os personagens. Não tem muita coisa tanta nova pra apresentar. Mas mesmo assim, cara, mesmo sendo um filme que não é porradeiro, cara, ele consegue ser um filme bem feito, tá? E cara, e eu agora vou falar algumas cenas boas, tá, desse filme. Temos um Loki versus Nick Fury, que introduz o começo do filme. Não Loki versus Nick Fury, mas tem uma cena de perseguição. A gente tem também a cena que o Hulk chega no Loki, pra uma porrada do Loki fala: Não serve você de mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! Eu não serei parado por um. Daí na hora que ele fala por um, o Hulk pega e fala. Tá, 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 tá. Ele olha assim, balança. Tá, 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 tá. Daí o Loki só fica.
Deu o Hulk só vira. Deus fraco. Cena é muito boa, cara. Que o Hulk é um bicho porradeiro mesmo. O Hulk pode machucar até um deus. Podia, né? Podia. E uma curiosidade é que o Mark Ruffalo, né, o ator do Bruce Banner, é o terceiro ator que interpreta o Bruce Banner e Hulk, né, em menos de 10 anos. E é o primeiro a dar expressões faciais reais ao personagem via captura de movimento. Porque antes de ator do Hulk, acho que não é nem o terceiro, né, porque tinha o Lou Ferrigno, da série dos anos 80, 70. Aí tem o ator do Hulk do filme de 2005, 2003, não lembro qual que é a data, esqueci o nome. E tem do Edward Norton, do Edward Norton, do Hulk de 2008. Então ele é meio que o quarto a interpretar o Hulk, mas sem contar com o Lou Ferrigno, ele é o terceiro mesmo, mas contando com o Lou Ferrigno é o quarto. E outra coisa legal é que o Robert Downey Jr., o ator do Homem de Ferro e atual ator do Doutor Destino, a merda, ele improvisou várias falas, incluindo a parte em que oferece comida no meio de uma discussão. É que é uma coisinha aqui. Eu acho que até na cena que ele abre a máscara dele quando ele cai lá do portal e fala assim: "Aí vamos comer nesse lugar aqui perto. Eu nunca fui lá, mas acho que a comida lá é boa." Alguma coisa assim. E na cena pós-créditos tá complicado. Pós-créditos, tem a cena dos Vingadores comendo pizza juntos, nesse lugar que o Homem de Ferro falou. Só que o Chris Evans, o Capitão América, ele tava assim, ó. Ele tava de lado mais ou menos assim, ó. Tampando o rosto, não comendo nada. Por quê? Porque ele tava deixando sua barba crescer pra fazer um outro filme. Ele usou uma prótese facial em algumas filmagens. Né? Nessa filmagem, inclusive, foi uma delas. E se ele tipo, tampasse o rosto, ia mostrar que ia estar muito artificial. Então ele só deixou assim mesmo, não comeu nada. Ele ficou lá de xeres. Complicado, Capitão América, né? Mas mesmo assim, Vingadores é mais. Eu ia falar Vingadores Ultimato, mas é só Vingadores. Vingadores não é mais que um filme, é um símbolo de uma era. Ele mostrou que o público podia se emocionar, rir, vibrar com heróis que antes viviam isolados nos seus próprios filmes, nos seus próprios mundos. E foi um ponto de virada definitivo do MCU. Um ponto de virada de chave, né? Que até hoje serve como modelo pra Hollywood. E cara, se for dar uma nota pra esse filme, é 9. 9, muito bom, cara, muito bom. 9, nota 9 certo, cara. É um filme muito bom, cara, mas. Qual foi sua cena favorita de Vingadores? E qual é a sua nota pra esse filme? E qual que é a sua cena favorita? Foi o que eu falei. A luta em Nova York, o Nós Temos o Hulk, ou literalmente só a cena pós-créditos? Deixa aqui embaixo nos comentários e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou um jovem crítico. Valeu!